É, é engraçado quando você vai preparar uma mensagem e não é uma mensagem tão assim solícita. E aí você fica tentando usar de subterfúgios para fugir daquela palavra. Eu não gosto de dar esse tipo de palavra, eu não gosto de... Eu fico assim, mas é essa palavra que Deus separou. Eu falo assim, Senhor, dá essa palavra para outro. Deixa eu falar de alegria, deixa eu falar de felicidade, de bênçãos. Quero falar de coisas alegres. Eu falo assim, poxa, mas o Senhor me deu essa palavra. Tá bom, eu vou pregar essa palavra então. Foi que Ele me deu. Assim, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 3, 6. Todo mundo abriu? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimentos. Tomou do seu fruto, comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. A mensagem que eu quero trazer essa noite, essa manhã, é que é uma pergunta. Que religião é essa que estamos vivendo? Que religião é essa? Um fruto, algumas mordidas, estamos separados de Deus. Sabe o que é interessante nessa história? É que aí começa toda a história. A história da salvação começa aí. Tudo começa a partir deste momento. E eu fico olhando as tentativas nossas, frustradas, e as tentativas de querer se religar a Deus de forma mais conveniente possível. Alguns acham que através das boas obras vão conseguir se chegar a Deus. Alguns acham que através de, poxa, eu estou trabalhando na igreja, eu vou lá, eu varro o CT, eu tiro o papel do chão e eu, Senhor, olha para mim. É mais ou menos aquele level up. Olha, eu sou o level up. Eu tô podendo. Eu vou lá, limpo o chão, tiro tudo ali, limpo, preparo a igreja, arrumo a cadeira. Quando cai esses reparos do banco, eu vou lá e coloco no lugar. E aí eu fico olhando o que dessas atitudes que a gente tem não são atitudes subconscientes de dizer para Deus, pô, eu sou legal, hein, Senhor? Olha para mim, eu sou legal, sou bacana, olha como eu sou. Eu boto a melhor roupa para vir para a igreja no domingo de manhã. Falo, Senhor, olha no espelho, olha, tá bom, é para ti. Tá vendo como eu sou um cara? E a gente está chegando perto do Natal. É agora que se aflora essa história. Não, eu vou levar presente para as crianças, eu vou levar comida, eu vou levar sopão de madrugada. E eu lembro que em São Paulo, na igreja Bethesda, a gente saía de madrugada para levar sopão. E eu lembro que uma vez, a gente estava distribuindo sopão, e uma das mulheres que estavam distribuindo sopão com a gente, pisou numa coisa desagradável. E aí ela pegou, tirou o sapato, eu vou jogar o sapato fora. Aí tinha uma outra moça andando com a gente, o quê? Você vai jogar esse sapato italiano fora? Eu levo para casa, eu lavo. E ela pegou o sapato e levou para casa e lavou o sapato, porque o sapato italiano caro. E a mulher ia jogar fora. Falei, não quero, sujou. E aí eu fico olhando assim, que, poxa, olha, Senhor, eu vou lá levar sopão,
e acontece esse tipo de acidente, e olha, mas eu estou aqui, e eu estou fazendo boas obras, e eu vou, e... Sabe o que eu olho nisso tudo? É que às vezes nós somos hipócritas, porque a gente na realidade está querendo barganhar com Deus, a misericórdia, a graça, e Deus dá de graça, é graça, favor imerecido, você não precisa fazer nada para receber a graça de Deus, nem ir no sopão você precisa, mas eu vou chegar lá. Você não precisa dar brinquedo para a criança, para fazer barganha com Deus, preste atenção. Você não precisa fazer nada, porque a sua salvação está garantida pela graça. O interessante disso tudo é que agora é saber qual a motivação com a qual você está fazendo as coisas. Deus tem olhado o nosso coração. E eu fico lembrando lá de Ananias e Safira, quando estava todo mundo se cotizando e levando os seus bens para a igreja para ser distribuído. E Ananias e Safira foram lá, venderam a propriedade, e era muito dinheiro. Olha, vamos ficar com uma parte aqui, não precisa dar tudo, não, vamos só segurar uma partezinha aqui. E Ananias e Safira não precisavam dar nada. Eles não tinham obrigação nenhuma, não precisava dar, não quero dar. Olha, eu vendi meu terreno, achei que o dinheiro é muito grande e eu não quero trazer para a casa do Senhor. Pronto, iam embora e todo mundo ia ser feliz para sempre, mas não. Ananias e Safira chegam lá e tentam dar uma de bonzinho, uma de bacana, e querem, olha aqui, um volume bem grande de dinheiro, e chega na mesa lá, fico imaginando eles entrando assim, desculpa aí, hein, com aquela bandeja cheia de dinheiro, desculpa aí, hein, olha aqui, é o que eu estou levando, olha aqui. Aí chega, bota a oferta na frente da mesa, e como Deus olha o coração, aqueles homens acabam pagando um preço bem alto pela sua desobediência. Pagam um preço bem alto pela sua vaidade. E eles morrem ali. Eles não precisavam. E eles não morreram porque eles vão dar oferta, o Senhor não aceitou aquele volume, não. É porque o coração deles tinha outro tipo de sentimento. Eu acho que nós temos que tomar cuidado quando a gente traz nossa oferta para a casa do Senhor. Qual é o intuito? Qual a sua motivação? A Bíblia diz o seguinte, em João 4:20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Sabe o que é amar? É ter essa atitude dentro do nosso coração diferente. Eu quero ir lá ajudar o meu irmão porque ele precisa, por amor. E não por causa de uma barganha. Eu quero fazer com meu amigo Rogério porque ele é um cara legal, é um cara bacana, eu quero estar junto. Aí eu vou ser amigo do Marcelo para ele me convidar para um churrasco lá naquela churrasqueira dele, da hora. Não. Eu vou ajudar porque eu tenho que ter amor por essas pessoas. Eu vou ajudar não porque eu quero nada em troca, não. É porque eu tenho que aprender a amar o meu irmão. Não adianta dar comida ao desconhecido. Não adianta quando a gente não ama as pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente tem a oportunidade de demonstrar o sentimento e a gente não demonstra. Quando a gente tem a oportunidade de fazer algumas coisas e a gente faz as coisas com o propósito de engrandecer, se engrandecer de alguma forma ou levar algum tipo de vantagem. Onde está o teu coração? Qual o teu intuito de fazer a obra de Deus? E eu vou mais além, eu vou fazer algumas perguntas para vocês.
vocês amam a Deus pelo que Ele pode fazer por vocês, ou vocês amam a Deus pelo que Ele é? Alguns anos atrás, meu irmão ainda estava vivo e a gente estava em Florianópolis e a gente estava discutindo sobre algumas questões. Que uma irmã da igreja tinha orado a Deus para que Deus consertasse a máquina de lavar dela. Isso foi uma discussão homérica, porque o pessoal falou, gente, orar para Deus consertar a máquina de lavar? Alguém que tem condições de ir lá e comprar, me dá uma dúzia de máquina de lavar e trazer para casa? Deus mecânico, fazer Deus de mecânico e consertar a máquina de lavar da mulher. E aí a gente ficou discutindo e eu fiquei com aquele negócio na cabeça, pensando. E aí eu saí e falei assim, gente, realmente tem coisa que a gente pede para Deus que não precisa. A mulher não precisava. Aquela mulher, naquela situação, não precisava que Deus consertasse a máquina de lavar. Ela podia ir lá e comprar outra e não ia fazer nem cosquinha para ela. Mas eu fiquei pensando, qual o tipo de relacionamento que a gente tem com Deus? Eu não posso chegar para Deus e falar, Senhor, minha máquina quebrou e eu estou precisando agora. Relacionamento de pai e filho. Você não pede qualquer coisa para o seu pai? Você não pede qualquer coisa. Eu lembro que eu já morava sozinho em São Paulo. E eu morava sozinho, ganhava bem, tudo tranquilo. E a minha conta estourou, eu entrei no cheque especial. Ia demorar muito para entrar meu salário. Gente, eu peguei o telefone e liguei para o meu pai. Eu falei, pai, estourei o cheque especial. E meu pai, na mesma hora, foi lá, cobriu o cheque especial. Pagou a conta. Eu já era adulto, já tinha trabalho, já morava sozinho. Meu pai morava em outro estado. Mas é meu pai. Eu não posso pedir para o meu pai para me socorrer no momento que eu preciso. Qual o tipo de relacionamento que nós estamos mantendo com Deus? E não é relacionamento de Deus só de pedir coisa, de necessidade, não é relacionamento de andar com Deus e bater papo, estou com saudade. Senhor, estou com saudade de Ti. Tem tanto tempo que a gente não senta, não conversa. Na viração do dia, o Senhor voltava, sentava ali perto de Adão. Vamos conversar, bater papo. E aí, como é que foi seu dia? Deus quer ter esse relacionamento com a gente. Não é só relacionamento de necessidade. Porque se a gente for parar para só pedir as coisas para Deus, a gente vai ficar a vida inteira pedindo, porque a gente precisa de tanta coisa. Mas Deus quer dar amor. Deus quer dar carinho. E a mensagem dessa noite é: que religião é essa? Qual é a religião que nós estamos vivendo? Eu fui procurar a definição de religião e achei uma definição fantástica. Religião vem do latim religare. Religare tem um significado de religação. Essa religação se refere Deus é através de Jesus Cristo. Então a gente pode parafrasear a religião e falar Jesus Cristo. O que é religião? Jesus Cristo. Porque Ele é o único caminho, o único mediador entre Deus e os homens. E aí eu fico impressionado, porque aí a gente tem sempre aqueles estudiosos, aqueles homens que entendem da palavra, que entendem da lei, que entendem de tudo. Você fala, o cara sabe de tudo, o cara é o concurso, o cara é o bom. Você pergunta para ele, ele tem resposta para tudo. E aí eu fico impressionado, porque a gente estava na aula esses dias,
E um professor entrou lá e falou assim: olha, eu não sou calvinista e também não sou arminiano, porque geralmente quem não é calvinista é arminiano. E ele não sou arminiano. Tem muita coisa dos arminianos que eu concordo e tem coisa que eu não concordo. Tem coisa do calvinismo que eu concordo, tem coisa que eu não concordo. Mas o que eu não quero falar de vocês não é do calvinismo e do arminiano, é a ideia que os grandes estudiosos têm de rotular as coisas de Deus, engessar Deus. Aí ele fala assim, porque o calvinista diz que Deus é que escolhe você, te busca e te salva e te cura, Deus é que escolhe, é uma escolha de Deus. O arminiano já coloca em você a responsabilidade de buscar a salvação e de manter, você que tem que manter, olha, você vai perder a salvação, olha, você... E aí vai rotulando, aí entra um outro caso, alguém que precisa explicar as atitudes de Deus, que são os da teologia relacional, que precisa explicar por que Deus não intervém nas catástrofes, por que Deus não se mexe, por que está acontecendo, mas não, olha, Deus precisa que eu explique o que está acontecendo, porque as pessoas não conseguem entender por que Deus não age em determinadas catástrofes. Deus não precisa da sua explicação, Deus não precisa da sua defesa prévia. O que acontece é o seguinte, se você me perguntar por que Deus não intervém nas catástrofes que acontecem no mundo, eu não vou saber te responder. Mas sabe uma coisa que eu vou te afirmar, categoricamente, que as catástrofes acontecem, mas eu e você somos os agentes de Deus para levar consolo, para levar sustento, para levar misericórdia, para levar amor a essas pessoas. Não é de Deus ficar elucubrando, por que Deus permitiu? Não, é saber, Deus me capacita para que eu possa levar auxílio a essas pessoas, levar salvação, levar amor e levar a tua misericórdia. Não adianta eu ficar pensando, por que Deus fez isso? Eu não sei te dizer, eu não sei te responder. Em Deuteronômio 29 diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem a Deus, porém as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos a lei. Eu não preciso ficar pensando porque acontece, porque a fatalidade alcançou o meu vizinho, porque a fatalidade alcançou o meu parente. Eu preciso que Deus alcance o meu parente. Eu preciso que Deus, através da minha vida, alcance o meu vizinho. Eu preciso que esse amor de Deus alcance o carinho, que esse amor de Deus alcance com misericórdia, que esse amor de Deus seja revelado através da minha vida para essa pessoa que precisa. Que religião é essa? Que religião é essa que temos visto? Eu sou engenheiro formado na NASA, ganho um salário maravilhoso, eu tenho um carro do ano, os meus filhos estudam na melhor escola possível, eu sou a... Você sabe qual é o evangelho que eu conheço na Bíblia? O de Pedro e João. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas tenho o poder de Deus que pode mudar a sua vida. Eu não sou nada, mas Jesus é através de mim. Sabe, o evangelho que eu tenho que pregar para vocês é o evangelho do menor. Por que para você ser o maior no reino dos céus, você tem que ser o menor aqui na terra? E sabe qual é o evangelho que tem pregado nas nossas igrejas? É que se você não é bem sucedido, se você não é aquilo, você não é um engenheiro da NASA, se você não tem um carro do ano, você não tem a bênção de Deus. É mentira, é mentira. Porque o que o Deus tem dado para você, e o maior tesouro que Deus poderia dar para você, foi o seu Filho único, para resgatar a sua vida e a minha vida.
Sabe que a gente tem que tomar cuidado com essas mentiras pregadas? A gente tem que falar claro. Sabe o que é relevante? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que aconteceu que a gente não tem escutado? É o evangelho simples que alcançou o ladrão na cruz. Quando ele olha para Jesus e fala: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É esse evangelho que a gente tem que pregar. Hoje mesmo entrarás comigo no paraíso, hoje mesmo. É esse evangelho, gente. Abram os seus olhos. Tem muita gente te ensinando o evangelho que não é este. Tem muita gente te ensinando o evangelho que não é o evangelho da Bíblia. Não é o evangelho que alcança as pessoas. Sabe o que dói no coração? É que a gente está vendo gente indo para o inferno a passos largos, acreditando que Deus quer dar um carro zero para ele, acreditando que a preocupação de Deus é ter um apartamento de luxo em Icaraí. O que Deus está preocupado é que você seja salvo. O que Deus está preocupado é que seu coração não esteja preso a essas coisas. O que Deus está preocupado é que Ele quer te dar vida e vida em abundância. Deus entregou o seu melhor tesouro por você e por mim. Deus entregou o que Ele tinha de melhor para você. E não foi um apartamento em Icaraí, não foi um carro zero. Nós precisamos dizer que nós não temos ouro e nem prata, mas que nós temos o poder de Deus para oferecer e para libertar a vida das pessoas. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que não tem nos revoltado? Eu fico olhando ao nosso testemunho nos lugares que a gente trabalha, por onde a gente passa. Muitas vezes nós somos alvos de piadinhas. Mas na hora que as pessoas têm um problema, elas vêm procurar a gente. Sabe por quê? Porque neste momento nós temos que ter a palavra de vida eterna. Neste momento nós temos que ter a palavra de conforto. Neste momento nós temos que apresentar este único caminho. O único caminho tem que ser visto através das nossas vidas. A pessoa tem que olhar para você e entender o religare. Você tem que levar através da sua vida as pessoas a Jesus. E aí a gente começa a julgar as pessoas que estão do nosso lado. Em Mateus 23, diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dizimais da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir as outras. Sabe por quê? A lei, por si só, não serve para nada. Porque a lei precisa alcançar as pessoas através da graça. E a gente também tem aquelas pessoas que querem descumprir a lei, querem burlar a lei de alguma forma. E aí usam até a graça como justificativa. Não, é para se cumprir a lei, mas buscar a graça de Deus. Em Mateus 22, 35 a 40 diz: um deles, doutores da lei, interrogou para experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E disse-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei.
Sabe o que eu vejo? Aonde converge a lei e a graça do Senhor? A salvação do próximo. A lei e a graça de Deus se convergem para me resgatar, para te resgatar. A lei do Senhor, tudo do Senhor, vem porque Ele quer te trazer de volta para o seu seio. Mas a gente começa a pensar. E a gente começa a julgar as pessoas pelo que elas fazem. E nessa noite eu queria que nós julgássemos, nessa manhã a gente queria que nós julgássemos a nós mesmos. Para a gente examinar o nosso coração. A gente examinar como é que a gente tem feito as coisas. A gente olhar para o nosso lado, para o nosso vizinho, para o nosso companheiro. E eu fui criado no lar evangélico. Então, tinha todos esses jargões evangeliqueis que tinham dentro da minha casa. Até me deparar com Mateus 5,20, que diz assim: eu vos digo, que se a vossa doutrina não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Eu posso dar uma parafraseada, uma heresia do Abner à parte? É que se a sua doutrina não alcançar o seu vizinho do lado, de maneira nenhuma entrarei no reino do céu. Se a nossa doutrina não alcançar as pessoas perdidas que nos cercam, de modo nenhum nós entraremos no reino dos céus. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que as pessoas têm que olhar para nós e enxergar o caminho de religação a Deus? As pessoas têm que olhar para nós e olhar e ver Jesus. O que as pessoas têm visto em nós? Em João 21, 15, 16 e 17, diz o seguinte: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por ter dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. O seu evangelho precisa alcançar as ovelhas do Senhor. O seu evangelho precisa atingir as pessoas menos favorecidas. A graça de Jesus precisa alcançar as pessoas que estudam conosco. A graça de Jesus, e sabe quem é o agente transformador? É você, sou eu. Sabe quem é o agente da misericórdia de Deus aqui no mundo? Eu, você. Ontem nós estávamos no Level Up, congresso de jovens em Caxias, e o pastor Júnior Meirelles falou uma coisa que eu fiquei sentado e fiquei pensando. Ele disse que no momento que Jesus impactou a vida dele, ele teve uma mudança radical. E esse impacto de Jesus na vida dele, que transformou a vida dele, tem que ser o mesmo impacto que as pessoas olhando para a nossa vida precisam ter. O impacto de transformação, o impacto de amor, o impacto de enxergar do outro lado desse abismo.
nós fomos separados. Mas lá atrás, Deus já tinha um plano para nos resgatar. Lá atrás, Deus já tinha um plano para nos resgatar. Você sabe que amor que Deus tem por nós? Que lá, quando a gente pegou o fruto, eu quero ficar sabido, vou ficar esperto pra caramba, vou dar uma mordida na maçãzinha. Deus já tinha um plano para nos resgatar. Deus já tinha tudo esquematizado para nos trazer de volta. E o que eu queria deixar nessa manhã para você são 3 perguntas. A primeira é: que tipo de caminho as pessoas têm visto em nós? A segunda é: que tipo de salvação nossas vidas têm pregado por aí? Eu assisti um filme e um pastor tinha chegado numa cidadezinha do interior e ele começou a fazer a reforma na igreja. Ele está fazendo a reforma na igreja e aí, na hora de botar o letreiro lá da igreja, uma tábua com o nome da igreja, ele subiu numa escada, ele estava pregando e tinha um garotinho que sentou e ficou o tempo. O garotinho não tirou os olhos do pastor pregando, o pastor pá, com o martelo pregando a tábua lá, e o menino não tirou os olhos. O menino com os olhos. E aí o pastor começou a ficar incomodado e errando, um negócio esquisito. Aí ele parou de bater e falou assim: menino, por que você está me olhando? Aí o garotinho respondeu: eu quero ver o que o homem de Deus fala quando o martelo acerta o dedo dele. O que é? Qual é a nossa atitude? O que a gente fala quando o martelo acerta o nosso dedo? O que a gente tem pregado? E não é pregado de falar, é pregado de viver. Porque as nossas atitudes falam muito mais alto do que qualquer palavra que nós possamos pronunciar. Que tipo de evangelho nós estamos disponibilizando para as pessoas que nos cercam? Eu gostaria que você fosse para casa pensando nisso. A sua misericórdia tem alcançado as pessoas por amor? Ou a sua misericórdia tem alcançado as pessoas porque você quer obter favor de Deus? Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. O nosso bolso tem que alcançar as pessoas que precisam. A nossa oração tem que alcançar essas pessoas. As nossas mãos têm que acarinhar. Esse é o Evangelho. Essa é a religião. Essa é a religação que Deus quer ver em nós. Jesus Cristo, vivo, atuante e presente em cada atitude que tomamos. Hoje é culto de missões. E é o momento que a gente pensa naquelas pessoas que estão no campo, levando a palavra do Senhor. E muitas vezes tem um lugar que a gente não pode ir, pessoalmente, fisicamente. Mas a gente pode mandar sustento para o missionário. A gente pode mandar sustento para essas pessoas fragilizadas. Eu gostaria que você fosse com esse incômodo no coração, se perguntando: Senhor, fala comigo. Fala comigo o que eu preciso, o que tu queres que eu faça. Prega através da minha vida.
Curvemos nossas cabeças. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai amado, porque nós entendemos, Senhor, que a tua revelação, Senhor, é para nos alertar, Pai amado. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas tu veio para nos dar vida e vida em abundância, Pai amado. Muito obrigado pela tua palavra, Pai. Muito obrigado porque tu estás presente nas nossas vidas, Pai amado. Muito obrigado, Senhor, porque tu estás preocupado, Senhor, em ter um relacionamento com cada um aqui, Pai amado. Ó Senhor, sem rótulo, ó Senhor, sem dizer como é que tu tens que fazer isso ou aquilo, mas Senhor, na tua liberdade, Pai amado, vem atuar em nós, no nosso coração, na nossa mente, Pai amado, que nós possamos espelhar, Senhor, a tua atitude, o teu comportamento, Pai amado, porque Cristo em nós é a esperança, Senhor, da tua glória, Pai amado. Muito obrigado por esta manhã, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos.